PS3 tunado com 48 mil jogos é na Game Over Store, link na descrição. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative e hoje eu vou mostrar que o tempo passou e a gente nem percebeu. Eu montei aqui uma lista de 20 games que estão completando 20 anos nesse 2025. Essa ideia aqui eu tive porque no vídeo da semana passada, jogos que envelheceram como vinho, vocês comentaram tanto game que faltou naquela lista que eu percebi essa correlação com eles, eu decidi pesquisar. Então hoje a gente vai relembrar todos esses games que estão completando 20 aninhos, irmão. Já vai anotando esses games aqui que eu vou mostrar pra você jogar mais tarde, beleza? Bora lá! Olha, só quem jogou de verdade sabe, pela trilha sonora do game já entendeu de qual que eu tô falando. E esse jogo aqui, ninguém joga tão fácil assim, mesmo depois de 20 anos, continua em alta com youtubers fazendo gameplay, live, speedrun e tudo mais. Mesmo jogando inúmeras vezes, a gente entra no game porque ele serve como um anti-estresse. E atualmente, você já deve ter percebido que eu ando jogando games com novos olhares, com um volume bem alto pra sentir a brisa do game, a atmosfera do jogo em si, onde esse jogo aqui faz isso com maestria. Tanto em trilha sonora quanto em som ambiente. Jogo fino do início ao fim. Fechei ele no Play 2, mas aqui eu tô mostrando ele na versão HD Project no PC, pra deixar o vídeo com mais qualidade pra vocês. E eu tenho o save game dele completo, óbvio, mas eu sempre inicio um novo jogo pra jogar, enquanto eu fico no Discord com os meus amigos. Amigo, Resident Evil 4 completou 20 anos agora em janeiro, e merece ser celebrado com a sua jogatina. Ah, Creative, mas eu já joguei inúmeras vezes. Joga de novo, irmão, aqui não tem pão velho. Bora pro próximo. Obviamente, o cara mais vingativo do Play 2 não podia faltar, e geralmente aqui eu falo sempre do 2, mas é o 1 que tá fazendo 20 anos. Só que assim, dessa vez eu vou mostrar esse game de uma forma diferente, porque todo mundo fala o tanto que esse game é épico em questão de ação e porradaria, mas ninguém nunca falou da atmosfera do jogo. Porque se você for um cara mais técnico, você vai entender que ele consegue alternar de um momento muito frenético da gameplay até um momento de respiro. E é nesse momento de calmaria que você para pra analisar o game, todo o cenário que compõe esse universo, sendo mostrado pra você de forma monumental. Andar por esses locais e apreciar o trabalho bem feito do cenário, como a luz e como o background se comporta, mesmo quando você não tá olhando, é tudo pensado de forma inteligente para um game de Play 2. O jogo já tem 20 anos, irmão. Só que assim, eu vou abrir uma exceção aqui e citar o 2, que apesar dele não fazer parte dessa lista, ele tem 18 anos e não 20, aqui também foi o mesmo esquema no mesmo console. Só que tudo de forma muito mais épica. De longe o 2 é o meu God of War preferido. E você? Além da ação e violência que o jogo proporciona, você é como eu? Consegue sentir a atmosfera do game mesmo de forma oculta? Comenta aqui embaixo. Olha, a primeira vez que eu joguei esse game aqui, eu me impressionei justamente por isso mesmo. A trilha sonora de rock pesada pra um game de época. E esse aqui é o segundo jogo que faz parte da trilogia do Play 2, eu joguei todos. Eu lembro que eu jogava esse game na sala, minha mãe tinha jogado o sofá velho fora no lixo porque tava quebrando muito. E a gente sem condições de comprar um novo, coloquei o colchão da minha cama lá no chão da sala, liguei o Play 2 na TVzinha de tubo e joguei o game por lá. Essa é a memória afetiva que eu tenho desse game. É um jogo que eu demorei muito pra fechar, por ser um game com bastante obstáculos. Qualquer passo que tu vai dar no game, tem que pensar bastante. A mecânica de voltar no tempo se destaca justamente pela estrutura, como um game de Play 2 com uma memória limitadíssima consegue gravar os movimentos corretos do personagem para ser executados reversamente quando ativada. Haja memória RAM, mano. Eis uma pergunta técnica que eu não consigo responder. E tem também o terceiro jogo da trilogia, o Two Thrones. É outro game fundamental para citar. Jogo que, como o anterior era mais trevoso, aqui tem mais cores, texturas mais nítidas e detalhadas e uma gameplay absurda. Movimento bem fluido, tanto no combate quanto na jogabilidade. O parkour era algo lindo. Eu acho que foi através dessa trilogia aqui que a jogabilidade do futuro Assassin's Creed começou a germinar na cúpula da Ubisoft. Sim, pessoal, a franquia Príncipe da Pérsia é dessa empresa. E para os mais velhos que viu o crescimento desse game, paramos em meio termo aqui no Play 2 mesmo. Porque todo mundo sabe que os jogos seguintes foi um fracasso, bom, pelo menos para mim.
Olha, a galera mais hardcore vai me odiar pelo que eu vou dizer agora, mas eu não sou chegado a Mortal Kombat. Porém, o Shaolin Monks tem um espaço reservado sim no meu coração. Esse aqui dessa vez é um spin-off trazendo um beat'em up. Vagabundo fala que é hack and slash? Não é. É a desenvolvedora dizendo que é beat'em up. E aqui todo mundo lembra, né? Jogo que ele é meio que um reboot do segundo jogo da franquia, contando acontecimentos daquele tempo, trazendo os locais e fases que só de você bater o olho, tu lembra. Fechei o jogo com o Kung Lao pra poder jogar com o Scorpion, que é o meu personagem preferido da série. E pra fazer essa gameplay aí que você tá vendo, eu tive que me forçar a parar de jogar, porque, mano, é muito satisfatório jogar esse jogo. Pra um jogo beat'em up é uma gameplay bem fluida, combos e combates totalmente elaborados. O gráfico, ele é um pouquinho datado, mas a gente perdoa, o jogo ele é magnífico. Tá aí um game que precisa de um remake ou uma continuação urgentemente. Cadê os caras pra fazer isso aqui, mano? Tão jogando dinheiro fora. Quem acompanha aqui o canal de verdade já sabe, jogo que eu tô careca de falar sobre ele, só que se fosse pra gente fazer uma lista de games atmosféricos do Play 2, com certeza esse game estaria em primeiro lugar. É impossível não falar do ponto principal do game, que é o clima do jogo, que por mais que o objetivo seja bem claro, aqui, pra você cumprir, você tem que passar pelo vazio e a solidão que o game te proporciona. Não tem cidades e calabouços pra você fuçar, não tem coisas ou pessoas pra você interagir, não tem inimigos pelo mapa inteiro. É só você e o seu cavalo. Onde muita gente que tentou jogar esse jogo diz que ele é um game vazio e parado, e posso te falar? Ele é mesmo, mano, o objetivo do jogo é esse. E a minha opinião pessoal sobre esse game é única, porque pensa bem, invadir a Terra Proibida pra matar 16 colossos gigantescos que não são seus inimigos, estão lá, vivendo na deles sem fazer mal a ninguém, fazem parte do equilíbrio ambiental daquele universo e você mata por puro egoísmo. Tudo isso pra coletar as almas deles, pra salvar uma garota. Porque assim, eu tenho pra mim que esse jogo não tem nada a ver com o protagonista, a luta não é com ele, e sim com você mesmo. E eu, como jogador, não me faz bem nenhum matar essas criaturas. Dá dó de verdade, me vê uma sensação de arrependimento cada vez que eu faço, então assim, até onde vai o seu coração pra fazer tudo isso? Você tem realmente coragem de fazer mal a pessoas ou coisas que nunca te fizeram nada de ruim, não tem nada a ver com o peixe, fazer sacrifícios e mover montanhas por uma pessoa só, que você nem sabe se esse sentimento é recíproco, será que ela faria o mesmo por você? E aí? Pensa bem, amigo, porque são poucas pessoas que pensam sobre esse lado do game, até porque é um jogo abstrato, ele deixa a seu critério a interpretação, e essa foi a minha. O jogo não é pra qualquer um mesmo, cada um tem um sentimento diferente quando joga, e é por isso que ele é magnífico do jeito que é. Se você tem emoções e sentimentos abstratos jogando esse jogo, saiba que você é o público-alvo, tu jogou certo esse game, e eu também. Agora, o próximo jogo que eu vou falar agora, que todo mundo acha que é o Shadow of the Colossus 2, na verdade, veio antes, que é o Ico. Jogo bem underground, né? Onde tem a mesma atmosfera, feito no mesmo universo, mas conta uma história totalmente diferente. Um menino que nasceu com chifre, que procura ajudar uma donzela, que vai servir de nova pele pra rainha do castelo. É tipo o que o Orochimaru queria fazer com Sasuke, lembra? E por conta disso a moça é presa e você, um menininho levado, tenta ajudar. Aqui em Ico, a jogabilidade não difere, é a mesma que a do Shadow, motor gráfico e ambientação a mesma, jogo que definitivamente quem jogou Shadow é obrigado a jogar esse daqui. Confia, mano, já separa esse jogo porque você não vai se arrepender. Bom, esse jogo aqui eu vou admitir que o meu saudosismo na época me cegou um pouco. Até porque eu já falei bem dele aqui, mas hoje eu digo que o jogo é uma bosta mesmo comparado aos games da época. E cara, olha só, pra quem tiver um olhar mais técnico perceba que o game tá rodando numa proporção 4:3 e não na 16:9 widescreen, como eu sempre trago aqui pra deixar com mais qualidade pra você. Eu vou te falar, mano, que o bagulho ele é tão ruim que nem Cristo conseguiu me ajudar a arrumar essa proporção. No emulador eu não consegui resolver, nem com patch de atualização e nem com widescreen hack. E se eu fosse esticar, ia ficar esse bagulho escroto aí como você tá vendo. Então, mano, deixa ele na proporção nativa mesmo e já era. Ah, Criativo, tu falou bem do jogo, agora tá falando mal? Tá mudando de opinião, irmão? Sim, amigo, eu tô mesmo. E é importante a gente tá sempre mudando. Isso é sintoma de maturidade e evolução. Eu prefiro mudar sempre. Sempre olhar pra frente, ver novas perspectivas, enxergar novos horizontes, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, não é não? Ou tu vai ficar batendo na mesma tecla o tempo inteiro? Uma hora ela quebra, né? O que eu falei lá atrás não importa mais. Isso serve pra você que tá me assistindo também. Mude sempre, amigo. Ou tu vai ficar parado vendo todo mundo mudar e evoluir e você no mesmo lugar? Não faz sentido. Mas enfim, Driver 3 a primeira vez que eu vi foi numa revista. Na época eu ainda tinha o Play 2 e eu fã incondicional da série. Eu jogava demais o segundo. Quando eu fiquei sabendo do 3, agora o mano podia sair do carro e atirar em todo mundo. O carro explodia, virava em 20 pedaços na rua. Amigo, era surreal. Porém hoje, irmão, eu vejo
vejo que não era bem assim. O jogo foi mal feito demais. Texturas horríveis, ambientação cagada, jogabilidade lixo com o personagem fora do carro. O que salva mesmo é a gameplay desafiadora com o carro, que sempre foi formidável na série, isso a gente não contesta. Mas é só isso mesmo, porque na época a gente já tinha o GTA 3. E GTA, meu piazinho, dispensa apresentações. Depois dele veio o Parallel Lines, consertando tudo que o Driver 3 fez. Mas daí, a gente já tinha o San Andreas, né? Tudo bem, beleza. Aí chegou o Driver São Francisco prometendo um monte de coisa no game, uma porrada por ser mais realista e tudo mais. Só que aí, a gente já tinha o GTA 4. Então, amigo, a Ubisoft tem esse problema. Se compara demais com empresas terceiras ao invés de seguir um estilo próprio de gameplay. E essa não é minha opinião pessoal não, mano. É o que é. Driver 3 tá fazendo 20 anos, mas parece que tá fazendo 30. Coloquei ele aqui pelo aniversário de 20 anos, porque mesmo eu metendo pau, e eu posso, porque eu sou fã da série e não fanboy, ele tá aqui pela minha relação de amor e ódio que eu tenho com essa franquia. E a sede de ter o Play 2 pra jogar esse game na época. O que você acha do Driver 3, mano? Comenta aqui embaixo. Amigo, quem me segue no Insta sabe que apesar de eu ser fã de automobilismo, eu não costumo falar de games de corrida, mas é importante citar o Underground 2, porque a época que ele foi lançado, 2004, com o sucesso de Velozes e Furiosos, tudo que a cultura de carro da época pedia, o jogo aqui transmitia. Personalização e performance do carro, jogabilidade bem fluida e satisfatória para um jogo arcade. E tá fazendo 20 anos, irmão. Jogo ambientado no mapa em mundo aberto, onde ele foi um dos pioneiros nesse quesito, criando tendências como Test Drive, Burnout Paradise e Forza Horizon. Jogando aqui a versão do Play 2 porque eu prefiro ela e também porque a do PC é muito rolê instalar. Outro Need for Speed que também não fica pra trás é o Most Wanted. Esse eu admito que eu joguei pouco, mas foi o suficiente para entender a qualidade do game. O efeito motion blur de velocidade era icônico, principalmente com o carro principal da série, que era a BMW M3. Só que o primeiro game de carro do Play 2 que eu joguei, e digamos assim, foi o que eu mais joguei no console, foi o Burnout Revenge. Olha, pensa num jogo satisfatório. Tempo que a EA fazia jogo bom, o destaque além do gráfico e a fluidez desse game é que dava pra estourar o carro no meio, os acidentes eram muito épicos. E você já percebeu? Pelo fato da Criterion Games ter desenvolvido esse game, é a mesma engine e o motor gráfico do Black. Se você tiver um olhar mais técnico, vai ver semelhança nas texturas, ambientações e efeitos especiais. Legal, né? Ah, Criativo, mas você tá esquecendo do Midnight Club 3. Então, amigo, eu não tô esquecendo não, sabe por quê? Eu reservei ele pra falar depois, ele vai estar nos meus próximos vídeos. Eu vou deixar esse mistério no ar, vocês vão entender o porquê. Qual desses games de carro é o seu preferido do Play 2, amigo? Comenta aqui embaixo. Olha, desde o Play 1, Tony Hawk sempre fez sucesso, isso daí é incontestável, ninguém pode negar. Mas quando veio o American Wasteland pro Play 2, eu acredito que a parada aqui foi um pouco diferente. Jogo que te dava liberdade pra você ser um skatista de verdade sobre as ruas da cidade, fazendo todas as quests de manobras e desafios, caindo no chão, ficando putaço, quebrando shape. Olha, eu não sou skatista, na verdade eu era bicicleteiro. Cresci levando chave 13 e kit de chave Allen na pochete. Sim, pochete, pra consertar a minha bike que vivia quebrando no meio da rua. Mas eu tenho amigos skatistas e todos eles falam: o carinho pelo Tony Hawks do Play 1 é sagrado para todos, porém o American Wasteland foi aqui que o caldo engrossou de verdade. 20 anos desse jogo, amigo. E em questão gráfica, ele é um pouquinho datado, mas eu acredito que aqui o jogo não buscou o realismo. O foco do game nunca foi ser profissional, e sim a diversão que a característica arcade proporcionava. Eu adorava montar o meu personagem e eu vou morrer falando que isso me ganha em qualquer jogo. Pra mim, é um game que vale muito a pena se divertir com ele, principalmente em dias de hoje. E você, o que você acha dele? Eu vou falar agora de um game bem underground, que não teve um marketing bom, não é todo mundo que conhece, mas no Play 2 impressiona na jogabilidade e gameplay. Socom 3 US Navy Seals tá fazendo 20 anos, amigo. É um jogo que, apesar de ter um gráfico datado, ele tem texturas bem nítidas, porém não é nesse quesito que ele brilha, e sim nas mecânicas que esse game proporciona. Porque ele te joga num mundo semi-aberto dividido em missões, porém as missões, os mapas são tão grandes que você fica perdido se você não souber o que fazer. O enredo do game ele é encheção de linguiça. Tu segue ordens de Estado-Maior para executar missões de incursão no norte da África contra inimigos a favor de um regime ditador do local. Ou seja, ninguém se importa, porque o foco do game de verdade é a estratégia. Você comanda um pelotão, tem que dar ordens de equipe para executar missões de uma maneira bem tática e eu já aviso.
Pra um jogo de Play 2, se você procura um game de tiro só pra meter bala mesmo, aqui você não vai ter sucesso. O jogo ele é complicadíssimo, é muita questão tática. Eu já empaquei várias vezes por não saber o resumo da missão e ter que apelar pro dicionário Aurélio de inglês apoiado no joelho enquanto joga. Mas assim, o jogo ele é muito bom. A liberdade que esse game tem pra executar a missão do seu jeito, é o jeito que você quiser. Mas é um jogo que tem que ter paciência, então se você curte games no estilo Tom Clancy's, você vai gostar bastante desse daqui pro Play 2. Confia. Olha, o contrário do jogo anterior que eu acabei de falar aqui, nesse a gente vai falar muito em questão gráfica. Por conta disso, esse jogo deu aula, onde ele conta a história do treinamento do Bruce Wayne, que ele vai pro Oriente Médio e recebe treinamento do Ra's al Ghul. Aí tu já sabe, né? Fez faculdade fora, tu retorna pra Gotham pra exercer a profissão de Batman. Joguei esse game no Play 2, onde eu definitivamente tenho que elogiar a questão gráfica demais. O level design é muito bem feito. Texturas que são bem desenhadas e a oclusão do ambiente, que é o sombreamento que se comporta muito bem com a luz do jogo, claramente foi feito um tratamento especial com a movimentação da capa do Batman, que é perfeita para um jogo de Play 2. O jogo não tem uma dificuldade tão avançada, você vai jogar ele de boa, e enquanto você anda na missão, o jogo vai mostrando um objetivo na tela. É simples, jogabilidade simples, combate simples, você não vai ter erro aqui. Joguinho pra jogar e ficar de boa mesmo. Separa ele pra jogar, mano, você não vai se arrepender. O portão estava trancado. Eu precisava encontrar outro meio de chegar ao túnel. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou muito fã dessa franquia, mas eu tenho um carinho a mais porque eu joguei ele no Play 2 com dublagem em português. Cara, era maravilhoso. E Max Payne na época já trazia um enredo fora do comum. Um agente da narcóticos que busca vingança pela sua família que foi assassinada. Mas conforme ele vai caçando os culpados, ele vê que o buraco ele é muito mais embaixo. Jogo que conta a história numa característica noir, que é aquele estilo melancólico e obscuro, onde o protagonista narra seus planos e conclusões de maneira filosófica. E eu, particularmente, sou fã desse estilo. O trem se iluminou como uma árvore de Natal. A energia fora reativada. Porém, a gameplay é o destaque. O jogo onde a violência escancarada deixaria a Record em choque. É muito importante você jogar essa franquia, porque eu sinto que futuramente a Rockstar tem planos pra esse game, e eu rezo todos os dias pra que isso aconteça. Olha, esse game aqui era o meu Red Dead Redemption do passado. Até tinha o Red Dead pro Play 2, todo mundo lembra, mas comparado a esse, era meio jegue. Então esse jogo trouxe todo aquele sentimento de um game em mundo aberto ambientado no Velho Oeste. Gun, pra quem não sabe, foi feito pela Neversoft. Sim, mano, a mesma que fez Tony Hawk do Play 1 e o Homem-Aranha também do Play 1. Quem diria que do nada ela ia lançar essa coisa belíssima fora dos padrões de desenvolvimento da empresa, que sempre fez jogo arcade e do nada ela desenvolve um game dessa magnitude. Jogo que aqui carrega aquele sentimento de liberdade. É magnífico jogar esse game com calma. E como vocês sabem, eu aprecio bastante a calmaria de um game, eu posso te falar com total propriedade que eu fucei esse jogo até o fim da minha vida. Só que infelizmente esse game é mais uma daquelas franquias de um game só. O jogo ele não teve continuação. Obviamente por ter sido ofuscado pelo sucesso dos próximos Red Deads, mas cara, como eu sou uma pessoa que incita a variedade de games do mesmo gênero no mercado, seria legal tentar, nem que seja apenas assustar um pouquinho a Rockstar, anunciando um Gun 2. Só que esse daqui acabou virando lenda. Bora jogar esse jogo, mano. Bom, eu vou falar de um game agora que fez a felicidade de muita gente na época. Jogo que a Rockstar já tirou onda com a cara dela, mas mano, sem tirar o mérito, o jogo ele trouxe uma gameplay bem fora do padrão. Trazendo aquele clichê de policial bad boy vida louca, exercendo a lei de maneira contestável. Mas ainda assim, pra mim, era legal demais andar com a roupa da polícia, revistar vagabundo e prender bandido. Eu vivia brincando no game, fazendo patrulhamento na rua, tá ligado? Exercendo a profissão mesmo, porque eu confesso que eu tenho bastante horas nesse jogo, mas eu nunca cheguei a fechar. Culpa do enredo que não me pegou muito bem. Os gráficos também não envelheceram bem, a jogabilidade é um pouquinho datada. Mas mesmo com tudo isso, foi um game que me divertiu bastante. Bora pro próximo. Olha, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar do GTA dos Simpsons. Sim, um jogo dos Simpsons no estilo GTA em mundo aberto. Tu pode andar com teu carro na rua, tem muitas coisas pra fazer. O jogo ele é bem fiel à série, e se você for fã,
tu pode ver a cidade de Springfield de uma maneira que a gente sempre quis, tendo os pontos principais da série no mapa e como é os arredores da vizinhança na sua perspectiva. A jogabilidade do game é padrão mundo aberto em terceira pessoa, só que, por ser um estilo cartoon, a jogabilidade ela não é nem boa e nem ruim, ela é no ponto. Tu vai pegando o jeito de jogar com o tempo. Mas pra mim, o jogo ele envelheceu muito mal, porque no desenvolvimento eles optaram de fazer um 3D chapado e modelar um game 3D que foi baseado em desenho. Eu vivo falando, esse 3D não funciona. E sim, tem que ser texturas em cel shading. Nos próximos jogos eles corrigiram essa parada, mas infelizmente esses games eles não teve a liberdade que Simpsons Hit and Run proporcionou. Além desse jogo ter sido lançado em 2003. Sim, o jogo tem 23 anos, eu acho que ele é o mais velho dessa lista. Mas eu gosto dele mesmo assim, ele é muito divertido. E olha só, sabe onde é que você pode jogar esse game? Em português. E todos os games que eu mostrei aqui nesse vídeo, absolutamente todos. Sabe qual é o console que já vem com todos esses jogos grátis pra você jogar? Tu não precisa comprar? O PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso, irmão. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com acervo do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados, tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá, é só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix e Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA, são mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. É isso aí, pessoal. Você curtiu a lista que eu separei pra você? Então deixa esse likezinho pra fortalecer. Comenta aqui embaixo qual game que já tem 20 anos que faltou nessa lista e adquira o seu PS3 tunado. Eu tenho aqui o meu, com uma porrada de jogo de Play 1, Play 2, Play 3, Super Nintendo, uma penca de jogo de outros consoles, jogos retrô, que já vem com ele, tu não precisa comprar, mano. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. O custo-benefício de você ter esse console chega a ser ridículo pra quem não entende. Foi por isso que eu trouxe ele aqui pro canal. É só fazer as contas. Quanto que tu vai gastar em mais de 40 mil games que aqui os caras vão te dar de graça? Tu só paga o console. A conta é fácil de fazer. Eu vou deixar o WhatsApp da loja aqui na descrição, é só mandar mensagem, tire suas dúvidas. Os caras têm um suporte incrível. Eles personalizam o console com qualquer jogo que você quiser e te envia pra todo o Brasil, amigo. O jabazão é extenso, mas a qualidade é boa. Não é só porque os caras estão pagando não, mano. É porque é bom mesmo, eu tenho console. Lembre-se, eu jamais ia trazer um bagulho bosta pra anunciar aqui no meu canal, velho. A credibilidade de vocês pra mim é muito importante. Acredita, é o Creative que tá falando. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.